Bom, Adriana Varejão, bem-vinda novamente. Obrigada por nos esperar. A primeira questão, então, que a gente tinha começado a conversar é que você testemunha, né, que foi muito importante você entrar aqui, né, pela primeira vez numa igreja barroca aqui em Minas, em Ouro Preto. Então, a gente estava curiosa em saber o que é que aconteceu, né, o que é que você experimentou nesse encontro com o barroco e se essa experiência se reverbera em sua obra. Sim, acho que reverbera até hoje. São várias as coisas vão acontecendo pelas bordas, né? E elas, elas vão se juntando e no entrelaçamento delas acontece às vezes um ponto muito importante. Eu acho que é, eu teve vários fatos que me prepararam para esse momento, né, de entrada e dessa foi como se eu atravessasse um portal assim. Mas eu comecei a pintar nos anos 80, eu já usava muita materialidade na tela. Eu costumava pintar com tinta a óleo e pelo próprio desconhecimento técnico de como usar a tinta, eu nunca tive um aprendizado formal de arte, de pintura. Então, a tinta a óleo ela tem uma tendência mais plástica, né, do que as outras tintas que são diluídas em água. Então, você pode é uma tinta que você consegue moldar ela, né? Mas então eu já pintava e já tinha essa tendência de criar esse corpo matérico, né, sobre a tela. Eu já tinha uma pintura, né, que se aproximava dessa ideia. Né? Eu tinha um professor que até ele apontava, né, essa coisa interessante de que em português a gente fala artes plásticas, né, no sentido da plasticidade do corpo, é, envolvido aí, né, como se todos os sentidos, né, fossem envolvidos nesse termo, diferente do inglês, por exemplo, que fala do visual arts, né, que é artes visuais, que, né, a princípio não tem o termo não tem essa qualidade plástica, né? Também nos anos 80 eu li um livro que foi muito importante, que se chamava Escrito sobre um Corpo, do Severo Sarduí, escritor cubano, e que falava sobre barroco, né? Falava especialmente sobre literatura barroca. Então, quando eu fui para Ouro Preto, eu fui para Belo Horizonte, fui por acaso, participei de um salão nacional, de uma exposição em Belo Horizonte, e resolvi pegar um ônibus e ir para Ouro Preto e me hospedar numa daquelas repúblicas, né, de Ouro Preto, e estava acontecendo um recesso, a república que eu pedi para me hospedar lá estava vazia, então eles me deram um quarto, e eu dormi, e na manhã seguinte a república se chamava Maracangalha, era uma república de farmácia. E meu quarto dava para, quando eu abri a janela, ele dava para o bairro de Antônio Dias. E eu vi uma igreja nem em cima da montanha, assim, tipo Guinhara, assim. Eu resolvi, vou andar até aquela igreja, e fui. E essa igreja, depois, eu vi que se chamava Santa Efigênia. Peraí, eu falei Nossa Senhora dos Pretos do Alto da Cruz, ou Santa Efigênia, né? E quando eu parei na porta da igreja, eu falei, o que é isso? É como se a matéria, né, dançasse, né, como se uma materialidade assim incontrolável, erótica, enlouquecida, que pulsava, e aquilo foi uma experiência sensorial surpreendente para mim, né? Eu tive uma formação, né? Meu pai é militar e ele foi formado em colégio interno de padres, então ele odeia a religião. Minha mãe também é super ateia, assim, não nada. Então eu não fui uma pessoa que fiz primeira comunhão
ou que fiz qualquer aula de catequismo, ao contrário, eu tinha aula de religião no colégio e minha mãe pediu para tirar porque não era um colégio religioso. Então, eu era uma aluna que todo mundo ia para aula de religião, eu ficava no pátio do recreio, fora da aula de religião. Então, eles não eram só não religiosos, eles eram antirreligiosos, né? Então, eu não tinha experiência de entrar em igreja, nunca tinha saído do Brasil, então não era uma criança que frequentava com os pais monumentos barrocos ou igreja, não tinha zero de formação nisso, ou museus, nada, zero. Então, meu pai é militar, minha mãe era nutricionista, a gente não era uma família de artistas ou intelectuais. Então, eu acho que pelo próprio desconhecimento da tinta a óleo que me levou a usar a tela assim como suporte dessa corporealidade, né? dessa natureza de tentar encorpar a tinta sobre a tela. Eu acho que também eu entrei na igreja e o que eu vi não foi os símbolos ou nada, né? ou saber ler os santos ou aquela linguagem, mas sim esse impacto, né, da matéria, do corpo, né? Eu sempre penso numa frase do Walter Benjamin, né? Na morte, a plenitude da matéria. Então eu penso assim, morte no sentido da morte da razão, né? Quando a sua razão se perde a sua experiência puramente sensorial, acho que também tem a ver também com o petite morte, né, do êxtase, né, de uma experiência puramente sensual e sensorial. Então eu chamei isso eu tive uma epifania, assim, uma coisa em relação ao barroco, né? Outra coisa interessante também em relação ao barroco é essa ideia arquitetônica, né? Dessa quase caixa de joia, né? Que você perde toda a referência externa, né? Então, o que caracteriza o barroco é essa cisão entre a fachada, o que é o mundo, e a parte interna, o interior. Então, quando você entra dentro de um monumento desse, né, de uma igreja dessa, se está sol lá fora, você entra dentro desse teatro, é quase como uma atmosfera teatral, né, artificial, encenada, né, e com uma luz própria, quase como se fosse uma bolha, né? O Deleuze, no Leibniz e Barroco, até fala que usa essa concepção, né, da mônada como um lugar de pura interioridade. Então, eu acho que foi essa ideia essa entrada nessa bolha, né, de materialidade, assim, me vi imersa dentro disso, e essa experiência, então, me impactou e mudou o rumo um pouco, né, da minha linguagem em direção a investigar o que estava acontecendo ali. É muito interessante esse traço assim no percurso da sua obra, desse impacto, né? E a pergunta que eu queria fazer para você tem a ver assim com isso, né? Porque em sua entrevista à Livraria Saraiva, né, você conta que no conjunto da sua obra, cada nova série brota do seu encontro com algo que a toma de paixão, né, que impacta, né, uma irrupção, né? E quando isso acontece, você sente, né, você testemunha, sentir o mesmo frescor do início, de quando descobriu-se artista. Me chamou a atenção nas suas palestras a estudante, que você costuma até brincar, que um dia acordei e virei artista, né? Tomando o mundo como uma menina ávida, com disponibilidade total para a arte, indo atrás do seu traço, da sua linguagem. Você diz uma necessidade que você tinha de encontrar sua voz, que não era nada fácil e até dolorido.
Então, a minha pergunta é como que foi esse despertar, né, da artista, né? Um dia acordei e virei artista, né? Como foi esse despertar? E se puder também falar para a gente desse ar fresco que brota, né? Te assalta, esse frescor a cada vez. O que dessa menina ecoa, perdura e acontece, né, em cada nova série. Estou tentando assim, realizar em que contexto que eu falei isso, né? Acordei e virei artista. Todo dia eu acordo e eu acho que eu vou deixar de ser artista. Eu acho que eu sou uma impostora, todo dia eu tenho essa crise da impostora. Assim, é como se não é uma posição nunca atingida, é uma posição que você tem que estar trabalhando constantemente para ela, ou ela você vai perder, ou você vai se perder da pintura, se perder. Eu costumava dizer que a pintura ela é muito ciumenta. Ela exige e que cada quadro também tem uma personalidade diferente, né? Então, a gente falar da pintura como uma coisa completa, né? O embate com cada trabalho é completamente diferente do outro. Tem trabalhos que são dificílimos, que te enganam, que sabe que você tenta controlar e eles te falam outra coisa e você tem que parar, respirar, ouvir e saber um pouco manejar aquilo. E tem trabalhos que você vai na espontaneidade, ele é fácil e se resolve, né, de uma maneira assim completamente casual. Se resolve às vezes de maneira muito bela, né? Lindo, nossa, que coisa, que trabalho incrível, não deu nenhum trabalho. E às vezes uns que você tem ali aquela meses de dedicação, assim, ficam coisas difíceis, nem sempre boas, né? Então é uma guerra a cada obra. Em relação a essa pensar, né, na inspiração, que eu gosto muito dessa palavra, né? É como se você inspirasse um ar, e tem a ver com farejar também, né? Então, como é que cada série, né? Como é que se dá uma inspiração, uma ideia? Então, eu acho que se dá de maneira muito casual, é como um encontro, como uma paixão. Você não planeja se apaixonar, você simplesmente se apaixona. É uma coisa né, que você é envolvido, parece que você não controla a coisa que toma você, né? Então eu acho que eu investigo, existem alguns procedimentos, né, que eu tomo para tentar fazer com que isso aconteça. Então, quando você sai do seu cotidiano, quando você pega uma rua que você não costuma pegar, ou quando, sei lá, você se arrisca um pouco, né? Arrisca, ou vai numa livraria, né? Eu sou do tempo, né? Muita gente aqui, graças a Deus, a gente não é do tempo tão digital, né? Eu sou do tempo muito dos livros. Então, tinha uma livraria aqui no Rio, chamada Leonardo da Vinci, que ficava no subterrâneo, no subsolo de uma galeria no centro. Eu adorava ir lá explorar, e de repente um livro caía na minha cabeça, ou eu estava folheando e eu olhava aquela imagem e falava, nossa Senhora, então isso me tomava também. Então são encontros casuais que vão que inspiram, te tomam, né? Que você inspira, ou que você também fareja, e eles eclodem novas ideias e novas perspectivas, né? Às vezes é uma coisa num livro, às vezes é um vaso de cerâmica, às vezes é uma música, às vezes é uma conversa, pode ser um filme, pode vir da cultura, ou pode vir de um botequim também, pode vir de um mercado. Adoro visitar mercados, acho que eles são muito inspiradores.
sabe, cultura popular também, dita popular, né? Então, tudo isso, todos esses lugares onde existem sonhos e existem visões muito diferentes da sua, eu acho que acabam fazendo com que essa paixão, né, que eu comparo a paixão, essa paixão por um assunto, porque a paixão não se dá só por pessoas, né? No caso, eu estava fazendo esse paralelo, né, a paixão de arte, a paixão por um assunto, ele se dá. Então, os meus assuntos são vários, né? Como se fosse uma câmara de ecos, então, eles são tecidos, né? Juntos, vários assuntos. Então, pode ser o azulejo, um vaso de cerâmica Song, um livro com as gravuras do Theodore Debris nos anos 90, os destroços de uma antiga construção numa praia, né, que deram, por exemplo, a origem à minha série das ruínas de carne, né, que até tem uma grande em Otim, de charque. O charque que eu vi em Caruaru, na feira, que eram enormes, eram quase escultóricos, né, e pareciam superfícies de mármore. Que mais? A tatuagem, os irizumis japoneses, né? Aquelas pessoas mestres que tatuam o corpo inteiro das pessoas e no início do século existiam colecionadores dessas peles, né, humanas. Então eu passei por uma imagem de uma pele dessa e isso também me fez eu parar, né, diante daquilo, aquilo me surpreendeu. Então todos esses ventos assim, essas golfadas de paixão e ar, né, eles fazem com que a gente se sinta inspirado, vivo e também pronto, né, para mergulhar sobre aquilo, né? É uma paixão, como uma paixão. Adriana, vou aproveitar a sua resposta, né? Você está falando aí, respondendo a nossa pergunta sobre o que te inspira, né? Está trazendo várias contingências, encontro com várias situações que te levam a partir daí, introduzir algo da sua obra. E eu queria exatamente retomar um pouco o que você citou, né? Assim, essa alusão que você faz a outros autores, a outras, né? Tudo isso que você foi citando, por exemplo, a pintura do Theodore Debris, os azulejos portugueses, mas chama atenção, e aí à medida que você vai falando, a gente vai se remetendo a isso, a mudança que você introduz aqui, né? Uma espécie de uma distorção no que está posto. Quer dizer, você está dizendo, eu encontro, mas disso que eu encontro eu faço uma outra coisa, né? Que você diz, uma paródia. Eu queria saber, não é? No caso das figuras convites, que você fez para a série Proposta para uma Catequese, que no lugar do corpo do guerreiro, isso aí nós temos uma figura convite, né? Na sua série Proposta para a Catequese, no lugar do corpo do guerreiro, do corpo do lacaio, esses que faziam às vezes dos que davam boas-vindas nas entradas dos palácios, né? Você coloca o corpo de uma mulher e ainda essa imagem do Theodore Debris, né? E essa sua, e ainda a cabeça decepada é a sua cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, o que a gente pode extrair dessa paródia, né? Essa intervenção, dessa mudança que você introduz no que você encontra. A paródia ela é uma figura do barroco recorrente, né? Então, o que é parodiar, né? Porque não é tão clonar, né? Eu até falo decolonial,
Clonolial, eu falo, e decolonial. Então, deixar de clonar, né? Em vez de você repetir clonando aquilo, a paródia é uma maneira de você repetir, acrescentando uma certa dosagem crítica, né? O Lezama Lima, ele fala também, eu gosto muito desses autores latino-americanos, né, que me influenciaram bastante, ele fala nessa ideia da contra-conquista, né? Então, o azulejo português, ele é um elemento forte, né, de colonização, clonalização, e a gente recebeu muitos azulejos aqui no Brasil, né? Exatamente azulejos portugueses, né? Não se fazia o azulejo aqui, a ideia era todo vindo de Portugal, a gente tem essa mesma repetição aqui desse elemento. Então, quando eu faço o azulejo, eu não vou clonar o azulejo português, então eu introduzo elementos dentro daquilo, elementos alienígenas dentro daquilo que não pertencem, né, àquele discurso, para fazer um discurso crítico, né, à colonização. Então, eu uso a paródia mesmo como se fosse para denunciar esse trauma colonial, um trauma. Então, a figura feminina também é do Theodore Debris, de outra gravura. Ele se refere no livro América, né, com várias gravuras, que é um livro do século XVI, eu acho, se eu não me engano, ou século XVII. E ele faz tudo, ele representa tudo que é o outro. Então, tem várias representações da América, dos rituais antropofágicos, inclusive, e tem essas guerreiras dos Picts, que ninguém sabe quem são essas guerreiras dos Picts. Parece que elas não são americanas, né? Não pertencem ao continente americano, que é uma coisa de uma lenda lá na Escócia, ou alguma coisa assim, mas são mulheres todas tatuadas com essa postura guerreira. Então, eu peguei essa mulher e coloquei no lugar da figura de convite. E se vocês notarem, os azulejos que estão atrás, né, que são azulejos de figura avulsa, muito comum, né, em Portugal, eles estão representando parte de corpos, né, porque essa exposição da qual esse quadro fazia parte é uma exposição que falava sobre isso, falava sobre o ritual antropofágico, mas não o ritual antropofágico foi altamente, né, amplamente difundido na Europa e num primeiro momento aquilo representou uma selvageria, né? Eles são selvagens, então são passíveis de serem conquistados, né? A existência de uma alma, né, naquelas pessoas foi discutida, né? Então era uma questão. Então o que eu faço é quase como o olhar do outro, né? Como se um espelhamento, como se essa iconografia passasse a olhar para a Europa e passasse a dizer um pouco o que ela quer. Então, o processo da paródia é mais ou menos esse, nesse trabalho. Eu vou voltar à sua paixão nesse outros, né? Eu vou voltar à sua paixão pelas ruínas, né? Você até fez referência à Linda do Rosário, aqui no Inhotim, né? Porque numa entrevista você disse que é uma operária da pintura. E eu te sigo no Instagram, e aí há um tempo atrás eu vi que você fez uma referência a uma crônica do Paulo Leminski, que se chama A Nova Ruína. E o que me chamou a atenção e o que eu queria te perguntar, porque você, de alguma forma, constrói a desconstrução, né? E ele, então, propõe lá um termo que seria anarquiteta de desengenharias. Então, se você se consideraria, vamos dizer assim, junto com ele, uma anarquiteta
de desengenharia. E a outra questão é um pouco dessa paixão mesmo pelas ruínas. Se, por um lado, você constrói a desconstrução, você introduz nela a carne, corpo, e me parece é algo singular, né? A gente pode ver isso na Linda do Rosário, como você falou, na Ruína de Chartres, que você fez referência agora, na azulejaria, né, em carne viva, que foi, inclusive, a imagem que a gente utilizou para te chamar, até a Línguas de Cortes. Então, eu queria perguntar para você, como é que isso aconteceu na sua obra, né? Ou seja, como é que essa carne, esse corpo irrompe aí nas ruínas e em suas obras. Ali tem até um quadro, né? O Filho Bastardo. Se você pudesse falar para a gente se há realmente um processo, porque nessa obra, por exemplo, ela tem uma ferida, né? Vamos dizer assim, o sangue. Depois, na Linda do Rosário, as entranhas que, de alguma forma, escorrem, aparecem aí, né? E Línguas e Cortes já é uma pintura aí corporificada, vamos dizer, o corpo aí. Como é que você pudesse nos falar um pouco sobre isso? É um entrelaçamento, né, de associações, assuntos. Eu acho que eu já falei um pouco dessa busca pela materialidade, né, sempre, né, pensando na pintura como algo plástico, como uma coisa que se imprime sobre o corpo mesmo. Por isso a tatuagem e também por isso a carne, né? Eu acho que eu nunca pensei, quando eu estou diante de um quadro em branco, que ele está em branco, né? Realmente. Eu não acho que ele esteja em branco, eu acho que tem milhões de coisas acontecendo já ali, por detrás. Então, na busca de revelar esse corpo, ou esses outros corpos que estão por detrás, é como eu me aproximo de uma pintura, né? Já pensando que aquilo ali já está prenhe de milhões de camadas, né? Que tem a ver com um pouco com a memória, né? A gente nunca é uma tábula rasa, né? Um quadro que se inicia, ele nunca se inicia do zero, ninguém cria do zero, né? Você faz parte... falar que a gente faz parte de uma tradição, a tradição é uma palavra, né, ruim, feia, porque lembra o tradicional, mas a gente faz parte de uma história, né? Então, a história da pintura, ou de milhões de histórias, né? Se a gente pensa na história de um indivíduo, na história individual, na história de um país. Então, todas essas coisas aparecem e são representadas através da carne. A carne também é uma figura, né? A ferida é recorrente no barroco, né? Ela é usada muito o tempo todo. O Sagrado Coração, o órgão, né, exposto, é um emblema barroco, né? O emblema do Renascimento é aquele menininho, né? O menino, o corpo, né? Nu do menino Jesus, mas o emblema do barroco é o Sagrado Coração, né? Então, também tem essa ideia de querer colocar o dedo na ferida, né? Aquela ideia não do ver para crer, mas de tocar para crer. Então, voltamos à coisa artes plásticas e artes visuais. Não é só ver, mas usar, pensar naquela ideia de corpo, né? Que primeiro que tudo está impresso sobre outros corpos, que tem outros corpos atrás da memória, e você vai buscando nesse caminho, né? Eu acho que o corte é uma busca disso, e ele está associado à dor, a carne está associada à dor, à ferida, mas ela também pode ser uma pulsão de vida, né? Quando você pensa num trabalho, uma superfície azulejada, eu acho que essa superfície ela me lembra uma coisa morta, racional, asséptica, previsível, fria,
se essa superfície é rompida pela carne, né, que explode, é quase como se fosse uma pulsão erótica, né, por detrás daquela superfície. Então, aquela pulsão, ela se sobrepõe, estoura tudo e vem para frente, né? Então, num dos códigos que você representou, tem a azulejaria portuguesa e existe esse corte e essa carne aparece. Então, depois tem trabalhos mais radicais onde essa pulsão, onde o azulejo é tirado desse caráter cultural, né? Não é mais o azulejo português, mas é o azulejo vulgar, asséptico, monocromático, em contraponto com aquela carne, aquela pulsão interna, que foi culminar na ruína, por exemplo, que está em Otim, que é a Linda do Rosário. E você perguntou também sobre o trabalho Filho Bastardo, é um trabalho de 1992, já tem bastante tempo, né? Quanto tempo? 30 anos? Nossa, quase 30 anos. E ele é um trabalho que ele representa uma superfície oval, meio grávida, né? E eu faço uma paródia das gravuras do Debré, né, que fez aquelas aquarelas, né, Viagem ao Brasil, século XIX. Eu não vou me estender aqui quem é a Debré, mas ele tem uma paródia, todos os personagens são do Debré, mas eles estão encenando cenas muito contundentes, né, de violência. Há uma escravizada, há uma indígena, há mulher. Então, essa violência que eu tento denunciar, né, fazendo uma paródia, usando os cadernos de viagem do Debré, no sentido da violência do Estado e da religião, né, contra os corpos. E para ser mais barroca, essa superfície rasgada e aberta, né, como uma vulva ou como uma ferida, e pensar também que nós somos o filho bastardo, né, como o próprio Brasil, a ideia do filho bastardo, que é, né, a ideia do colonizador, né, falocêntrico, que entra com essa violência sexual, né, sobre os corpos, e que é o processo da colonização, né? Que o português não é nem um pouco bonzinho e aberto a outras culturas, como fala o Bose, né? Nem Alfredo Bose, e nem a colonização portuguesa é melhor que qualquer outra. Então, não, né, a relação sexual, né, com as mulheres escravizadas ou as indígenas não quer dizer uma relação real, uma relação no sentido de que aqueles filhos são herdeiros e ou se aquilo vai se consumar numa união, num casamento, nada disso. Era uma relação puramente de violência, os filhos eram renegados e é isso a nossa história. Então, esse quadro se chama Filho Bastardo, como, sabe, que coloca, né, expõe essa ferida, que a gente acha que está fechada, mas ela se reproduz até hoje por outros mecanismos, em outras subjetividades, né? De milhões de maneiras, o patrão, o quarto de empregada, o elevador de serviço. Então, ela continua se reproduzindo. Então, aquela ferida, ela está longe de ser cicatrizada, né? Então, quando você pega a tinta a óleo e ela seca a superfície, aquela pele, ela seca só a superfície. Quando você corta, dentro está ainda molhado, ainda está fresco, como um tubo fechado, um tubo de tinta a óleo fechado, ele dura
100 anos. Então, era esse processo que eu reproduzia e que eu acho que a gente reproduz também. Essa ferida, ela não está suturada, ela tem uma tentativa de suturar, mas ela ainda está aberta, uma ferida que ainda se sente aí. É uma ferida que eu estou falando que eu, como artista, tento representar, mas é uma ferida, é um corpo coletivo, né? Um corpo que eu estou falando maior do que o meu. Assim. É muito impactante esse modo de representar esse processo que está na carne de todos nós brasileiros, né? Como que isso é possível se apresentar dessa forma através da sua obra? Isso toca a todos nós. Eu queria trazer um pouco, para que você pudesse contar para a gente, subir, né, da Linda do Rosário para o segundo andar, ali no pavilhão Vinhotim, né? Sobre a montagem, né, da instalação do pavilhão. Você conta ali que a sensação do aleatório ali não aconteceu sem a tensão entre o imprevisto e a previsão. Há uma espécie de convulsão provocada, né, uma desordem, ordem, que ganha corpo e faz obra. Enfim, a minha pergunta é, se você pudesse trazer para a gente, como que foi compor em tela a melodia Se Ela Canto Provoca Maremoto? Se Ela Canto Provoca Maremoto. Em relação ao Se Ela Canto Provoca Maremoto, nossa, essa frase é linda. Ela quase em si já tem um ritmo, né? Se Ela Canto Provoca Maremoto. Era uma frase muito comum nos muros do Rio de Janeiro nos anos 70. Ela era escrita em vários muros. Se Ela Canto Provoca Maremoto, e tinha também o Ler Famu, que era outra frase. Então eu cresci assim vendo essa frase. Eu não sabia de onde ela vinha, o que ela representava. E quando eu fiz essa obra, eu fiz primeiro uma primeira versão que se chamava Azulejões, e depois eu veio essa frase, Se Ela Canto Provoca Maremoto, na minha cabeça, que estava esquecida em algum porão da memória, assim, num canto, que voltou, a frase do muro. E essa frase, eu fui pesquisar, ela parecia um slogan revolucionário, né, nos anos 70, a ditadura, e, na verdade, eram uns estudantes da PUC, um grupo de estudantes da PUC, que viram episódios do National Kid e tinha um cientista louco que queria conquistar o mundo, e ele tinha esse slogan, Se Ela Canto Provoca Maremoto. E não era um slogan revolucionário, afinal. E ele era totalmente inspirado na cultura pop, né, de um desenho animado e tal. Eu achei mais interessante ainda. E o selacanto é um peixe que não se sabe, parece que está em extinção, ou não se sabe, que vive nas profundezas. Então, é muito lindo pensar, né, como eu tinha falado anteriormente, nas profundezas, nesse revelar as profundezas, as camadas de trás, né, através da ferida, do mergulhar nesse mar profundo. Então, o selacanto, que é esse peixe muito abissal, né, de profundidades abissais, ele provoca maremoto, isso representa muita coisa. Esse trabalho ele partiu também de uma ida minha à cachoeira, né, na Bahia, no Recôncavo Baiano, e os azulejos eles obedecem uma certa ordem, né, os painéis de azulejos. Só que com o tempo os azulejos eles foram caindo e foram sendo depois posteriormente recolocados, né,
numa ordem diferente da original. E aquilo, a primeira vez que eu vi um painel todo desordenado, eu falei, aquilo me provocou uma vertigem, né? Eu não sei, eu até gostaria de analisar esses dois sentimentos, a epifania e a vertigem. São sentimentos, na verdade, que tiram a gente da gente mesmo, né? Tanto a vertigem é quando você se perde um pouco, né, de si mesmo, e a vertigem daquilo, né, é quase a mesma, a vertigem que toda a materialidade barroca às vezes provoca. Que é a vertigem, às vezes, de você mergulhar no mar e levar uma onda na cabeça e tem um caldo e você fica vendo flashes, né, do mar, assim. Eu tive já aconteceu isso várias vezes comigo, assim, e é a mesma vertigem do corpo, né, rodando. Então isso está associado também a esse mergulho, né, esse grande caldo. Então, na medida eu tentei remontar esse trabalho, né, remontar essa sensação, mas na verdade, os trabalhos eles não são colocados de maneira aleatória, como no painel de azulejo, né? O acaso, às vezes, cria obras e a gente tenta chegar perto deles, né? Mas chegar perto do acaso não é por acaso, não é repetindo uma situação de acaso, mas é tentando construir aquela situação, né? Esse é o processo da linguagem. Né? A mesma coisa com a espontaneidade. Eu não consigo... às vezes, eu construo uma situação de espontaneidade, né? Me inspirando numa situação espontânea. Então, eu costumo dizer que esse trabalho é a construção de uma desconstrução, né? Aliás, essa frase é do Paulo Herkenhoff, não é minha. Não sou eu costumo repetir a frase dele. Então, é essa ideia de tentar reproduzir essa vertigem, essa obra de arte, né, feita pelo tempo e pelo acaso, tão perfeita, e tentar reproduzir isso através de uma construção que é uma construção artificial, né? Porque aqueles não são azulejos, eles estão em outra escala. O mergulho é muito grande, porque ele tem uma escala que envolve todo o ambiente também, né? E é isso, a ideia é que o olho não pare, tem vários azuis, tem várias referências, né? Que eu tomei vários painéis de azulejaria, de vários lugares, então eu remontei esses painéis com essas referências. Então, é assim que foi o processo de construção daquilo, e de maneira que... E era muito rigoroso, né? Muito rigoroso. Assim, eu pintava, reconstruía aquilo em fotografia, depois eu colocava na parede, não dava certo, eu tirava, repintava. Tinha coisas que eu repintava, certos azulejos que eu tinha que repintar 4 vezes diferentes, porque de repente o olho parava em um, assim, né? E eu queria que o olho atravessasse e vivesse esse fluxo, não, sabe, quando existe um nó ali na composição. Então, eu queria o fluxo, a ideia do movimento do fluxo, mas queria também que o olho não parasse, né? Que o olho dançasse. E esse foi o desafio ali. Gostaria de saber, do mapa do Lopo-Homem à Terra Brasília, como estamos? Como estamos como? O que você pode nos dizer dessa passagem lá do mapa do Lopo-Homem e Terra Brasília, que você faz num momento bem delicado do país? A gente queria escutar um pouquinho essa passagem. Esse é um mapa feito em 92.
ele tem um contexto, né? É aquela ideia, né, de corte, de corpo, de barriga, Então, o mapa de Lopome, ele ele acontece depois de uma viagem que eu fiz à China e fiz uma exposição chamada Terra Incógnita, que falava um pouco de uma ideia de um contágio cultural entre China e Brasil dentro do Barroco. Eu identificava muitos elementos chineses dentro do Barroco. Então, pensando na ideia de Portugal, né, como esse grande império colonizador, né, um país tão pequeno, que tinha colônias em Macau, né, na China, na Índia, né, Goa, na África e na América, né, dessa expansão, né, marítima desse império, né, que promoveu, né, essa expansão. Promoveu, não gosto de falar promoveu, porque é uma palavra. Eu imaginei esse território porque a gente pode imaginar sempre como é que se diz? A gente não na ideia de não copiar uma história oficial, mas de criar uma história onde duas margens se tocam. São histórias às margens, marginais mesmo, porque a história não é contada nunca da perspectiva. Como é que é a história da perspectiva da China, a história chinesa, ou a história na perspectiva das Américas, né, dos povos originários que estavam aqui? É outra história completamente diferente da história que a gente está acostumado. Então, eu queria mostrar com essa exposição, né, Terra Incógnita, que a história é uma construção, né? Como o Selacanto é uma construção, né? Então, eu construí esse território de contágio e que era uma rota que já existia, né? Porque dentro do Barroco, vocês têm aí em Sabará exemplos, a Nossa Senhora do Ó, né? A igreja de Sabará toda pintada em preto e dourado, né? A maneira chinesa, também a matriz, né? A sede mariana, com aquele órgão, né? E as pinturas do altar, e vários outros exemplos, né? Cachoeira também tem vários exemplos, né, nesse sentido. Então, essa exposição falava disso. Então, o mapa, o Lopome era um cartógrafo português. Esse mapa existiu, né? Um mapa de 1500 e pouco, 1516, onde existe essa concepção do mundo, né? Onde essas extremidades se tocam numa terra austral, assim, que fica ao sul. E no sentido de abrir a ferida, né, desse mapa, porque afinal a gente está falando também sobre uma memória, sobre um projeto colonial, estamos falando sobre uma história concludente, né, que gera feridas, gera subjetividades nis. Esse mapa ele é cortado e é suturado. A Ruína Brasilis é um trabalho que ele deriva das ruínas de Charque, né, que derivam das paredes de azulejo, né, que são cortadas, e como eu falei anteriormente, que demonstra aquele interior de carne. Essas carnes aculturadas, né, são charque, já não é aquela carne tão, né, aquela pulsão, é uma carne um pouco mais, né, que se presta ali à geometria daquelas esculturas. E esse trabalho ele foi feito em verde e amarelo, né, na tentativa de resgatar as cores da nossa bandeira que foi sequestrada. Então,
no sentido de falar desse momento. Muita gente se identificou e foi incrível, porque eu fiz esse trabalho baseado na Talavera mexicana, era dentro do contexto de uma exposição, né, que eu fiz esse ano, e um amigo meu olhou e falou Ruína Brasilis, e muita gente se identificou imediatamente com esse nome, né? Então, muita gente estava sentindo a dor dessa ferida, né? Reconstruída de outra forma. Então, é como se fosse uma carta, um jogo de baralho, onde você embaralha e vem com outro jogo, mas vem com uma outra sequência, mas é a reconstrução em cima das mesmas cartas. É o que eu falei em relação a esses processos, né? Eles vão se repetindo. O processo do mapa, né? Todas essas peças foram embaralhadas e a carne se repetiu ali no mapa, no Ruína Brasilis, a carne se repetiu, e dessa vez a pele é uma coluna, né? A pele, não é mais um mapa, mas ela é uma coluna, está na forma de uma coluna que deveria sustentar, né? A coluna ela deveria sustentar uma estrutura, e ali ela está partida e demonstra esse interior. Eu não gosto de explicar muito a obra de arte, eu gosto de falar das minhas referências, porque eu acho que, ao mesmo tempo, a obra de arte ela deve suscitar questões, ela deve perguntar mais do que responder. Então, quando a gente dá o texto pronto, a gente limita também o olhar do outro, né, sobre o trabalho. Então, o próprio nome, ele vem do olhar do outro, né? O Ruína Brasilis vem do olhar do Vitor Gorgulho sobre o trabalho. Ruína, ele imediatamente falou. E eu gosto de escutar também. Então, eu gosto de escutar o que esse trabalho propõe. Esse trabalho, o Ruína Brasilis e o Mapa de Beaupont, são trabalhos que suscitam, né, muitas proposições diferentes e associações. Outro dia não, já faz um tempo, na minha última exposição no MAM, as pessoas perceberam, essa ferida está, um menino de 8 anos, essa ferida está sobre a África, né? Então, tem proposições assim, mas então eu gosto de escutar também. Aí eu estou certa que as pessoas que estão nos escutando, com certeza vão arejar a linguagem com a sua presença. Nós vamos ter que terminar, não sem agradecer tanto a sua presença quanto a sua generosidade, né, de ter ficado aqui com a gente até essa hora. É uma pena, nós temos um tanto de pergunta, mas vai fazer a gente também trabalhar como você mesma propõe, né, com a sua obra. Muito obrigada pela sua presença, Adriana. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Boa sorte para todas. Boas inspirações. Obrigada, Adriana. Para você também aí. Tchau. Tchau. Tchau.